Olha, se um dia você se deparar com aquelas colmeias de abelhas, aqueles ninhos de maribondos, por favor, não tente desmanchar por conta própria, viu? Chame o corpo de bombeiros. Sabe por quê? Vou explicar agora. Presta atenção. Gente, em Arapiraca, uma mulher tentou fazer isso. Ela e mais 2 pessoas foram atacadas pelas abelhas, além de 3 cachorros. Os animais morreram e essas pessoas precisaram de atendimento médico. Por isso que a gente chama aqui agora ao vivo o repórter Alan Garcia, exatamente para explicar o que deve ser feito em situações como essa. Alan. Oi, Beatriz. Essa história que você começou a contar foi o seguinte: a mulher colocou fogo na colmeia, ou seja, totalmente contrário ao que se deve fazer ao tentar se livrar, né, dessa colmeia. A gente está aqui na Serraria, em uma base do Corpo de Bombeiros, para primeiro entender o que fazer quando se deparar de uma situação como essa. Sargento Santa Rosa conosco. Sargento, colocar fogo na colmeia à noite, ou seja, um horário em que as abelhas estão de volta ao ninho, ou seja, tudo fora do que se deve fazer, né? Boa noite para o senhor. Boa noite, né? Boa noite, telespectadores do Cidade AL. Boa noite, Beatriz. O Corpo de Bombeiros agradece o espaço em nome do nosso comandante-geral, Coronel Versosa, né? Então, quando se deparar com abelhas, seja ela em fase migratória ou seja ela no seu estabelecimento fixo, que é uma colmeia, né, recomenda-se que ligue 193 para a nossa instituição, para que nós possamos ir até o local para averiguar a melhor forma de retirada daquela colmeia, tá? Seja através de um manejo ou seja através de controle. Então, solicitamos à população que nos acione primeiro para que nós possamos ir até o local avaliar. E, logicamente, né, não fazer, né, o que aconteceu ontem, e sim de colocar, né, tocar fogo em uma colmeia sem nenhum tipo de conhecimento prévio. Vocês foram chamados, sargento, para atender essa situação, mas não no caso de fazer esse controle, para ver a situação, o cenário, e sim para prestar o socorro. O que foi que aconteceu? Vocês foram chamados, chegaram lá, qual era o cenário? Então, ao chegar, né, as guarnições chegaram ao local, então se depararam já com 2 animais que já haviam sido atacados, né, pelo enxame, estavam já em óbito, e existiam mais 3 pessoas já que tinham sido também atacadas, porém sem resultado final morte, né? E aí fizeram o controle, né, naquele momento daquela emergência, atendeu, né, as pessoas que haviam sido machucadas e depois retornou para fazer realmente o controle, né, o manejo correto daquela situação. A gente está falando aqui de uma situação onde uma pessoa colocou fogo na colmeia e durante a noite. Eu estou colocando essa situação da noite porque o senhor me explicou, né? É o horário em que as abelhas estão de volta à colmeia. De que forma vocês trabalham para poder fazer essa avaliação e, se for o caso, de retirar aquela colmeia, de ter que finalizar o processo dela, né? Então, a nossa central, né, ela recebe diariamente, né, solicitações, né, em que a população relata a situação de ter abelhas, de ter maribondos, né, na sua residência ou próximo à sua residência. E aí sempre de manhã nós deslocamos as nossas guarnições para fazer essa análise e posteriormente retornam no período da noite para fazer realmente o controle ou o manejo, né, desses insetos. Que aí no período da noite é justamente quando eles estão todos dentro da colmeia, vamos dizer assim, e aí sim você consegue retirar todos, porque se for pelo dia tentar realizar esse serviço, a gente vai retirar a colmeia, mas não vai retirar as abelhas e elas terminam retornando para lá e refazendo novamente a colmeia e a gente termina não solucionando o problema daquele solicitante. Sargento, muito obrigado, viu, pelas informações do senhor, os esclarecimentos. Beatriz, nesse caso, né, os animais morreram, os cachorros morreram porque eles são mais sensíveis, assim como as crianças e os idosos. Então, por isso aconteceu, né, essa tragédia no assunto dos animais, desses cachorros. As pessoas foram picadas, tiveram que ser levadas ao hospital, mas de acordo com o relatório, o estado de saúde delas é estável. Mas, infelizmente, os animais, as crianças e os idosos são mais sensíveis aos ataques das abelhas e também dos maribondos. Então, se deparou com uma colmeia, liga para o Corpo de Bombeiros para o pessoal poder dar uma olhada e tomar a melhor medida.